eu também subo a essa tribuna hoje para falar exatamente da crise, né, que o país está vivendo nesse exato momento, em decorrência da paralisação dos caminhoneiros autônomos, né? Senador Paulo Rocha, por favor, só um minutinho aí. Eu gostaria de pedir minha pasta que se encontra aí, por favor. Então, aqui. Então, como eu ia colocando, senador Paulo Rocha, a crise de abastecimento derivada da greve dos caminhoneiros autônomos e do lockout promovido por empresários do transporte rodoviário de cargas, nada mais, nada menos é do que uma consequência da absurda política de preços adotada pela atual gestão da Petrobras e de um processo de privatização gradual do patrimônio nacional, liderado pelo governo Temer e por sua base de sustentação parlamentar. Vamos aos fatos. Desde julho de 2017, que a Petrobras decidiu reajustar os preços dos combustíveis nas refinarias, de que forma? De acordo exatamente com a cotação do petróleo no mercado internacional, promovendo reajustes quase diariamente. Essa decisão beneficiou, claro, os seus acionistas privados, mas desprezou as necessidades da população brasileira, que viu os preços dos combustíveis explodirem, seja do gás de cozinha, do diesel, né, da própria gasolina. É bom sempre aqui lembrar, o gás de cozinha subiu de uma forma tão absurda que levou a mais de 1 milhão de famílias não terem mais o direito, né, de cozinhar com botijão de gás. Terem que substituir o botijão de gás pela lenha ou pelo carvão. E olhe que essa política irresponsável, insustentável do Temer, comandada pelo parente lá na Petrobras, se dá em um cenário extremamente difícil, que é o cenário que a gente vive, o cenário do pós-golpe, de estagnação econômica, de elevado desemprego, de crescimento da extrema pobreza. Então, senhor presidente, com a paralisação dos caminhoneiros, a população, claro, está, evidentemente, né, que muito angustiada, porque, de um lado, a população, além de enfrentar os preços abusivos dos combustíveis, por outro lado, o que é que nós estamos vendo pelo país afora? Postos sem combustível, ou filas imensas, né, para abastecimento. Chegamos ao ponto de falta de alguns alimentos nos supermercados ou alimentos mais caros, a redução das frotas de ônibus em diversas cidades, aeroportos sem combustível de aviação, voos cancelados, enfim, uma série de transtornos que a população brasileira vem enfrentando ao longo desses 8 dias de paralisação dos caminhoneiros. Agora, eu quero aqui também colocar que, se é verdade que o lockout promovido por empresário é ilegal, também é verdade que a paralisação promovida por caminhoneiros autônomos é legal e justa. Aliás, a esse respeito, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, já se pronunciou, assim como a Central Única dos Trabalhadores, expressando toda a solidariedade ao movimento dos caminhoneiros autônomos em todo o país, por reconhecer a justeza desse movimento. Até porque, senhor presidente, veja bem, o que eles estão aí exatamente reivindicando? Eles estão reivindicando que seja redefinido, né, que seja dado um basta a esses aumentos absurdos
que estão acontecendo exatamente no nosso país pós-golpe. Só durante o governo Temer, o preço do diesel explodiu. O preço do diesel nas refinarias foi reajustado 229 vezes. Enquanto isso, nos governos do PT, nós tivemos apenas 16 reajustes. 8 reajustes no governo do presidente Lula e 8 no governo da presidenta Dilma. Desde julho de 2017, que o preço do diesel nas refinarias acumulou alta de 57,8%. E o preço da gasolina acumulou alta de quanto? De 57%. Eu já disse aqui, volto a repetir, isso é um absurdo. Mais de 1 milhão de famílias tiveram que substituir o gás de cozinha pela lenha ou pelo carvão. Porque somente em 2017, o aumento do gás de cozinha nas refinarias foi de quase 70%. Enquanto isso, nos governos do PT, o gás de cozinha ficou 13 anos congelado, numa demonstração de que o governo do PT governava para todos e para todas, mas tinha um olhar especial, principalmente para as famílias mais pobres desse país. Por isso, senhor presidente, que é preciso urgentemente rever essa política de preços da Petrobras, garantindo previsibilidade e preços mais baixos. Agora, quero aqui também dizer, senhor presidente, que o preço dessa conta não pode ser pago com recursos da Seguridade Social, nem com recursos dos estados e municípios brasileiros, que dispensa comentários às dificuldades que vivem os estados e os municípios. O meu Rio Grande do Norte está lá, o retrato da tragédia, a ineficiência nas políticas sociais, principalmente segurança, saúde e educação, o desrespeito para com os servidores públicos, que há 2 anos não sabem mais o que é ter a previsibilidade do seu salário, porque simplesmente não tem um calendário de pagamento em dia. Os fornecedores também no mesmo drama, e tudo isso impactando, claro, a economia local. Por isso, senhor presidente, que é preciso aqui a gente ter muito cuidado, porque não dá para esse governo ilegítimo simplesmente querer fazer esmola com chapéu alheio. É preciso muito cuidado aqui com o tema da questão das desonerações tributárias. Acabar com a CID ou reduzir o ICMS sobre os combustíveis é impor aos estados e municípios brasileiros o ônus de uma crise que foi produzida pelo governo Temer e pela atual gestão da Petrobras, irresponsável e insustentável, comandada pelo parente. Aliás, o mesmo, da época FHC, da época do apagão. Só para se ter uma ideia, senador Paulo Rocha, por exemplo, o fim da CID, né? O fim da CID que significaria uma redução no preço do óleo diesel, que os caminhoneiros justamente estão reivindicando. Mas só para se ter uma ideia disso, o fim da CID impactaria lá o meu estado, o Rio Grande do Norte, fazendo com que o Rio Grande do Norte deixasse de ter a menos, durante um ano, 30 milhões de reais. Né? Ou seja, repito, o fim da cobrança da CID traz um prejuízo lá para o estado e para os municípios do Rio Grande do Norte de precisamente 30 milhões ao ano. Já a desoneração do ICMS, essa proposta, essa sim, é que é muito mais danosa, porque se aprovado o limite de 18% para o ICMS cobrado pelos estados, inclusive tem proposta apresentada aqui no Senado, o Rio Grande do Norte vai perder aproximadamente 38 milhões por mês. Em um ano, seria quase 500 milhões. Portanto, em 4 anos, quase 2 bilhões de reais. Isso é inaceitável. Repito, diante, inclusive, da crise que já passa os estados, o meu estado aqui, eu já dei dados, um estado que tem um déficit mensal em torno de mais de 130 milhões,
Um Estado que, repito, sequer cumpre a Constituição naquilo que a Constituição exige de sagrado, que é, afinal de contas, para quem trabalha receber o seu salário em dia. Aí, de repente, vi o Temer com essa proposta de desoneração tributária, transferindo a responsabilidade de uma crise que não é dos estados nem dos municípios, mas sim do seu governo, da política comercial de reajustes insustentável e irresponsável que eles adotaram na Petrobras. Então, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, senhor presidente, que, repito, a conta dessa crise seja transferida para os estados e municípios. Leia-se, seria transferida exatamente para quem? Para a população. O Rio Grande do Norte e os demais estados brasileiros não podem ser penalizados dessa forma, enquanto, por exemplo, as multinacionais do petróleo são presenteadas com benesses tributárias da ordem de 40 bilhões por ano, ou da ordem de 1 trilhão em 25 anos. É brincadeira, né? Repito, o governo Temer de repente quer transferir a responsabilidade dessa crise para os estados e para os municípios, leia-se, para a população, porque vai subsidiar essas propostas que ele está apresentando, tirando dinheiro exatamente de onde também? Do próprio orçamento geral da União. E, mais uma vez, qual vai ser as áreas que vão ser prejudicadas? A saúde, a educação e a segurança. Enquanto isso, presenteou, né, com a complacência aqui da maioria dos que integram o Congresso Nacional, as empresas petrolíferas, isentando essas empresas de pagar impostos, o chamado imposto de renda retido na fonte, e esse governo ilegítimo que aí está, abriu mão, né, de tributos da ordem de 40 bilhões ao ano e de 1 trilhão de reais em 25 anos. Ainda alerta aqui, senhor presidente, que até mesmo a desoneração do PIS/COFINS, incidente sobre os combustíveis, também se revela equivocada, pois não altera a estrutura da política de preços, além de drenar recursos da Seguridade Social. Por isso que não poderia deixar aqui de mencionar a carta assinada pelos governadores da Bahia, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, de Sergipe e de Minas Gerais, que integram a Sudene. Nessa carta, os governadores, repito, da Bahia, do Ceará, do Piauí, os governadores do PT, junto com o governador Ricardo Coutinho da Paraíba, de Sergipe, de Minas Gerais e de Pernambuco, simplesmente nessa carta os governadores assumem uma postura muito firme na defesa dos interesses das suas populações, criticando a política de preços adotada pela Petrobras e repudiando firmemente toda e qualquer tentativa do governo federal de transferir a conta da crise para os estados. Quero ainda aqui também, senador Paulo Rocha, destacar a anunciada posição dos petroleiros e petroleiras do Brasil, quando convoca uma paralisação de alerta para esta semana. Uma paralisação de alerta que os petroleiros e petroleiras estão convocando em defesa do Brasil, porque defender a Petrobras desse processo de desmonte que ela vive hoje é defender o Brasil, porque defender a Petrobras é defender um dos mais importantes ativos que o povo brasileiro tem para promover um processo de desenvolvimento nacional, com inclusão social, com distribuição de renda, com financiamento da educação e com inclusão social. Pois bem, a anunciada paralisação de alerta dos petroleiros, convocada pela FUP, que é contra a política de preços adotadas pela gestão da empresa e contra a entrega do patrimônio nacional. Os petroleiros e petroleiras denunciam que algumas usinas de refino, que transformam o petróleo bruto em gasolina e diesel, têm trabalhado com 50% da carga.
determinação essa do imperador Pedro Parente. Ou seja, o Brasil, de repente, deixando, senador Lindenberg, exportando, né, o petróleo e deixando exatamente de fazer o refino para servir exatamente, né, o nosso povo e ao país, exportando, né, e de repente quem comprando gasolina e diesel dos Estados Unidos. Os petroleiros estão aqui denunciando isso, a capacidade ociosa das nossas refinarias. É por isso que, em boa hora, nós queremos aqui, vou concluir, nós queremos aqui saudar essa atitude corajosa e patriótica dos petroleiros e petroleiras quando anunciam essa paralisação de alerta nesses próximos 2 dias. Por fim, senhor presidente, quero aqui ainda colocar que, para terminar mesmo, na verdade, o que nós exigimos é uma solução urgente para que os preços dos combustíveis sejam reduzidos, mas uma solução que não seja paliativa, que não onere os estados e municípios brasileiros, nem tampouco a Seguridade Social. Essa solução passa pela reoneração da folha de pagamento, mas passa também pela revisão dessas benesses tributárias escandalosas que foram concedidas às multinacionais do petróleo e por uma política de preços que garanta previsibilidade. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui colocar que tanto o PT como a CUT se posicionaram na defesa do movimento dos caminhoneiros pela justeza que ele apresenta, ao mesmo tempo em que conclama a sociedade brasileira, por isso que sauda a paralisação de alerta dos petroleiros e petroleiras, porque não é só o óleo diesel, é o gás de cozinha, é a gasolina, que chegaram a níveis insuportáveis. E quando o PT governou, senador Paulo Rocha, o PT mostrou que era possível, sim, a gente ter uma política justa dos combustíveis, na medida em que nós tínhamos reajustes em ciclos longos. Por quê? Porque a gente equilibrava os interesses da Petrobras, que nós entendemos que ela tem que ter o seu lucro também, mas equilibrávamos os interesses da Petrobras com os interesses da maioria, com os interesses do povo brasileiro, porque isso não pode ser perdido de vista de maneira nenhuma. A Petrobras deve ter seu lucro, deve ter, mas ela, sobretudo, ela deve ser tratada como um ativo, como um dos instrumentos mais importantes que o povo brasileiro tem para promover justiça social, com geração de emprego, com distribuição de renda e desenvolvimento nacional.